A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo app, pelo YouTube e pela TV Cabo, chegamos agora a mais uma edição do Via Literário Encontros em Prosa e Versos. Esse programa que constrói um ambiente que favorece a elevação da cultura e suas múltiplas formas de expressão. A literatura, as vozes literárias, a entrevista semanal com uma autora ou um autor no catálogo da Via Literário, com o espaço do poeta, através da declamação de poesias na abertura do nosso programa, com espaço para crônica, com a nossa sempre atenta Leila Oliveira, com recomendações semanais de leitura, dentre os títulos publicados pela Via ou por outras editoras, no vitrine da Via, e, por fim, toda a leveza da música, com o protagonismo dos nossos cantores e cantoras aqui da região Grapiúna, no momento musical. No Via de hoje, nossa entrevistada é a querida Lu Oliveira, que além de poeta, professora, é agente de fomento da literatura pelos mais longínquos rincões desse país, levando a nossa região, os nossos autores, a assumir um lugar de protagonismo nas feiras e festas literárias Brasil afora. Você já sabe que o nosso encontro é toda quinta-feira, às 22h30, com reprises durante toda a semana. Esse é o Via Literário, encontros em prosa e versos feitos especialmente para vocês. Revelação de Viviane Mosé. Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É um segredo que eu guardo, é uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí. É que eu tenho medo de que as pessoas se desequilibrem delas mesmas, que elas caiam quando eu disser. É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, ela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. Chegamos agora ao quadro Vozes Literárias, o espaço que você já conhece, onde nós dialogamos sobre a vida e a obra de autoras e autores que compõem o catálogo da editora Via Literário. E hoje eu recebo com muito carinho ela que já se tornou uma amiga querida, a Lu Oliveira. Ela é mãe, ela é libriana, ela é professora, ela é poeta, escritora, transita pelas mais variadas expressões e linguagens da literatura, da poesia à literatura infanto-juvenil. Ela carrega o nome da nossa região e os autores no seu colo, literalmente, levando os livros desses autores para todo o Brasil nas feiras e festas literárias. Ela é fundadora em grupo, coletivamente, da Vixe Bahia, da Flisba, da Filim, ou seja, é uma mulher que pulsa e é uma mulher que tem essa perspectiva da generosidade, de juntar pessoas em torno de um ideal, o ideal de fomento à literatura. E ela tem, na Via Literário, esse suporte também para a publicação dos seus títulos, entre outras editoras nas quais ela também publicou, e está aqui conosco. Eu estou recebendo ela, Lu Oliveira, a quem eu agradeço penhoradamente a sua presença, seu cuidado, seu carinho, a aceitação do nosso convite, e tudo isso que eu disse anteriormente é também um tributo de gratidão pela necessidade desse trabalho que você realiza, pela pertinência dele e também pelo fato de que são poucas as pessoas que têm desenvolvido um trabalho dessa envergadura. Levar a literatura, sobretudo os autores da nossa região, para fora, muitas vezes é um trabalho que recai sobre os ombros da editora, que é um trabalho que o próprio autor custeia, e você se disponibilizar e organizar uma rede, de visibilidade para que os nossos artistas, os nossos escritores e os nossos autores em geral estejam figurando também nos grandes eventos. Isso é muito, muito importante. Sem contar outras tantas questões que nós vamos discutir aqui. Tá. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, porque as pessoas que nos assistem não querem ouvir Rafael, não querem ouvir Lu Oliveira.
Quem é a Lu que alinhava toda essa trajetória? Quem é a Lu que não apareceu nesse currículo e que faz com que esse currículo ele pulse do jeito que ele pulsa? Eu acho que a Lu sonhadora. Como tudo nasceu da poesia, né? A poesia me fisgou desde criança. Eu acho que essa poesia continua em mim e faz com que eu queira criar conexões, redes, porque eu acho que como é a poesia infinita, nós, escritores também, podemos levar isso, né, em todos os lugares. Então, eu acho que eu escolhi ser professora até por isso. Né? Embora eu venha, né, minha mãe também era professora, eu me apaixonei pela escrita e pela docência por conta disso. Desde os pequenininhos, né, comecei a trabalhar com os pequenininhos, sempre levando literatura, levando poesia. Eu amava falar versos rimados, sabe? Eu achava legal cantar, né? É bem interessante. E aí a gente vai fazendo... Fiz faculdade de letras, porque não tinha outra pra fazer. Era o que eu gostava, né? Que era a leitura. E aí eu acho que as coisas foram acontecendo sem a gente pensar muito, né? E chegar nessa que você falou aí, né? É engraçado ouvir a pessoa falando da gente, né? Porque você começou a dizer, sério que sou eu? Sério que sou eu? A gente não vai percebendo o que a gente vai fazendo, né? Quando eu sempre tive essa coisa de trabalhar com o escritor local. Eu acho que o escritor local, o escritor da cidade, precisa ser conhecido. Eu passei um tempo em Salvador, né? Trabalhando em Salvador. E quando eu retornei, senti falta disso quando eu vi a escola, sempre com livros, né, de literatura, de outras, né, outros autores. Eu falei assim, gente, mas aqui não tem tanto autor. Por que né, não trabalha com isso? Então, eu, numa escola particular, comecei a tentar articular. Inclusive, foi assim que eu conhecia Gasparetto, porque eu fiquei procurando, já que tinha uma editora aqui perto, né? E acabei encontrando, trouxe livro dele, trouxe livro do professor Adilon, né? Eu consegui começar a Paulo Cidade. Foi assim que eu comecei a entrar em contato com esses escritores novos, os novos escritores da região. Porque a gente só ouvia falar em Jorge Amado, e Adonias Filho. Assim começou. E de lá pra cá, eu nunca imaginei que fosse escrever um livro, tá? A gente nunca imagina, até que ele nasce, né? Nunca imaginei. E a gente vai escrevendo, e a gente vai gostando. Aí um dia surgiu uma antologia que são muito importantes, né? As antologias são muito importantes para a gente que começa. E ainda bem, né, que o Projeto Alvorecer Poesia tem aí a antologia também. Eu acho que a antologia é a nossa porta de entrada, assim, né? Para a literatura, para ser realmente divulgado como livro solo. Nunca imaginei, mas saiu. Desde lá, eu continuo trabalhando com os poetas, né, com a escrita. A partir de um tempo, eu comecei a perceber que é difícil os livros dos poetas, dos escritores, chegarem às vezes na mão das pessoas. A gente vê ali na vitrine, mas não chega na mão. Né? Principalmente dos adolescentes, das crianças, que é a nossa plateia. A gente forma leitor lá na escola. Então, eu acho que a escola é um dos lugares que a gente precisa realmente entrar com a literatura. Perfeitamente. Nós vamos explorar todas essas dimensões, inclusive com ilustrações aqui, imagens, vídeos que você mandou do seu trabalho em todas essas áreas, mas na nossa abertura a gente ainda tem uma parte da apresentação que chamamos de A Te Dedico, em que nós aqui selecionamos um poema que de alguma forma dialogue com a sua trajetória ou com a forma como nós enxergamos o seu trabalho. E eu selecionei um texto de Zélia Posidônio chamado Meus Versos, que eu acredito que assim, ao meu ver, conversam muito sobre quem é Lu Oliveira. Meu verso não tem voz nem cor, nasce de forma silenciosa ao chamado de cada manhã. Meu verso, ao acordar, espalha fagulhas, inunda pensamentos ao entardecer, energia e força aos olhos do próprio esquecer. Meus versos, de Zélia Posidônio, e eu acho que o trecho desse texto que mais me fala a respeito de quem é Lu Oliveira e do que ela faz é o espalhar fagulhas. Você espalha fagulhas por onde você passa e contagia a todos, incendeia, para usar a metáfora da fagulha,
de poesia, de literatura. E aí, falando sobre os seus livros de poesia, nós temos 3 deles aqui em mãos, todos de alguma forma com uma relação com o seu nome. Versos enluarados, ilusão e luminosidade. Quando é que a pequena Lu se encanta pela palavra? E ato contínuo nessa pergunta, eu costumo fazer essa pergunta separada, mas como eu citei os seus livros de poesia, eu vou fazê-la junto. Quando é que a pequena Lu se encanta pela palavra e quando é que ela transita de leitora para escritora? A leitora nasceu em casa por minha mãe. Minha mãe professora, e era obrigação, tá, gente? Era obrigação. A gente, às vezes, ficava meio chateado, né? Eu e meu irmão, né, mais velho, a gente ficava meio chateado, porque a gente precisava ler. Mas a gente vai se encantando, porque a leitura vai fisgando, né? A aventura vai fisgando. Na adolescência foi que essa escrita, essa leitura se transformou em escrita. Eu era muito tímida. Eu sou, né? Não parece. Para falar, eu tinha muita vergonha. Era a minha forma de falar, era a minha forma de me expressar nas escritas. Então, eu amava versos. Naquele tempo, a gente tinha as revistas, né? Que hoje as pessoas já não leem tanto, né? A gente tinha as revistas, que tinha aquela parte da literatura, dos poemas. Eu sempre estava lendo aqueles. E aí escrevi. Assim que nasceu. Mas era uma coisa assim, como, sabe, um diário, um hobby, uma coisa que eu gostava. Mas nunca para mostrar a ninguém. Nunca para mostrar a ninguém. Mas assim nasceu, né? E com minhas filhas, quando eu já tive filhas, né, meus filhos, eu escrevia versos para a hora de dormir, eu escrevia versos para escovar o dente, eu escrevia versos sobre algumas coisas, eu sempre criava versos para elas, né, quando eram menores. E quando o meu caçula nasceu, né, que tem 11 anos, parece que voltou, sabe? Aquela vontade de escrever de novo. E foi assim que eu entrei na literatura infantil, né? Porque isso aí, né, acabou, né, me instigando, né, a escrever para criança. Manuel de Barros e Mário Quintana dizem que o cotidiano é matéria de poesia. Lu Oliveira diz que a maternidade é matéria de poesia. A maternidade é. Vamos ver alguns vídeos, 2 vídeos, você mandou alguns, vamos ver os 2 primeiros, que mostram um pouco, né, do seu trabalho. Vamos pedir aí nossa equipe de produção para colocar esse primeiro vídeo. Você pode comentar. Aí são minhas passagens aí pelos festivais, pelos encontros. Aí foi encontro de literatura infantil em Salvador. Aí todas as autoras de literatura infantil aí. Palmira, Elisa, Alexandra. É uma equipe boa, assim, de literatura infantil. Isso. Maravilha. Maravilha. Beleza, Rafa. Ô Lu, vamos falar sobre essa parceria, né? Essas conexões que você estabeleceu para formar esses coletivos de trabalho em torno da literatura. Quem é que compõe junto com você a Vixe Bahia Literário, a Flisma, a Filim? Como é que foi essa construção? O trabalho coletivo, ele surgiu em 2020 com o Flisma. A gente, né, num período de pandemia, todo mundo ali, né, na tela. E eu acho que foi o grande refúgio da gente, né? E eu acho que foi o período que eu mais fiz conexões. Porque você tinha aquele tempo, né, de estar na tela. E assim nasceu o Flisma. O Flisma foi uma reunião de pessoas de várias idades, de várias profissões, inclusive. E criamos esse festival, né, literário subaiano. A gente queria, não era Ilhéus e Itabuna, que geralmente fica nesse eixo, né? A gente queria que atingisse as cidades no sul da Bahia, né? Porque nós conhecemos tantos artistas, né? Aliás, a nossa terra brota, né? A nossa terra brota escritor de todo lado. Assim nasceu o primeiro coletivo, digamos assim, que eu realmente incorporei. A partir daí a gente fez os festivais, né, todo ano, a princípio somente online, mas eu acho que deu liga, sabe? É uma rede, é importante que a gente trabalhe junto. Perfeitamente. Eu acho que o trabalho junto, ele engrandece. E eu conheci
E jovens, né? Quando eu vejo assim, Gabriel, gente, o que eu conheço de jovens que estão começando, né? Que vem atrás de você para mostrar, olha, eu escrevi, sabe? Eu gostei do que eu ouvi você. Isso é delicioso, né? Isso é delicioso. E aí a gente vai fazendo sem perceber. Eu comecei a levar livro para as feirinhas. Acontecia a feira de artesanato, falei, por que livro não pode estar lá? Exato. Acho que ele pode estar em qualquer lugar, né? E aí, eu levava, eu falei, posso botar um banquinho aqui com livro? Aí, a princípio, foram só os meus. Aí, depois eu falei assim, gente, você não quer ir, não? Aí, eu pegava um livro de um. Aí, deixa eu levar para mostrar. Pelo menos estão vendo. A princípio, nunca vendi os primeiros. A pessoa passava, olhava. Eu acho que os 10 primeiros eu não vendi um livro. Mas as pessoas viam. Mas depois, acho que foram acostumando. E aí, vão me vendo em outros lugares, sempre levando livros. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que levar. Ano passado, eu fiz parceria com a Elisa Oliveira, que é uma professora também, né, como eu, só que é da área de filosofia. E como nós fomos à Bienal de São Paulo juntas, né, junto a uma equipe, né, que foi, e eu estava junto com ela, eu acho que a gente casou direitinho as ideias que eu tinha com a que ela tinha. E a gente começou a pensar, né, algo que a gente podia fazer juntas. Assim nasceu a Filhinha. Que tal se a gente fizesse um festival só infantil? Por que a literatura infantil é, às vezes, deixada de lado? A gente normalmente não vê nos festivais, nos congressos, uma coisa que fale somente disso. E eu falei, vamos fazer. Será que a gente consegue fazer? Tem um detalhe. A gente não tem verba. Né? Infelizmente, a gente não tem todos os apoios que a gente precisa, né? Do governo, né? Do município. Mas a gente foi com a cara e coragem. E nós não imaginávamos que ia dar tão certo. Sabe o que é superar a expectativa? A gente imaginou assim, vamos fazer 2 dias. Durou a semana toda. As pessoas que iam diziam, leva lá pra minha cidade, isso. Todos sedentos, né? Por esses encontros. Exatamente. E assim nasceu a Filhinha. Pelo sucesso que foi feito, né? Que teve, a gente quer fazer todo ano. A gente quer calendarizar. A gente precisa, né? Para isso. E um dos pontos, assim, além da gente discutir temas próprios da literatura infantil, porque a gente juntou muitos escritores, acho que foram cerca de 26 escritores. Representativo. Né? E discutindo temas voltados mesmo para a literatura para as infâncias. Os escritores foram às escolas. Eles puderam conversar com os alunos desde os pequenininhos, né? Até o ensino médio. E tiveram até oficinas de escrita, oficinas de cordel. Muito interessante. E eles ficaram assim, vai ter quando de novo? Sabe? Então a gente percebe que realmente precisa isso. E a gente precisa formar esses leitores. E quando eles entram em contato com o escritor, eles veem que isso é real. Eu não esqueço de uma vez, um aluno meu, eu estava trabalhando com poetas regionais, né, numa escola pública, e convidei alguns, né, para estar lá no dia. Um menino olhou assim para mim e falou, professora, ele é poeta? Eu falei, Eu pensei que poeta fosse só gente velhinha ou morta. E aí você tem a oportunidade de ressignificar esses estereótipos, mas também ressignificar o estereótipo de que a poesia é apenas, ou não vou dizer apenas, mas está restrita à linguagem do amor romântico. Né? Sim. Porque a primeira forma que chega às crianças, às infâncias, a poesia é o amor romântico, é a donzela idealizada, né? É a coisa da mulher como frágil e o homem como o salvador da... Quer dizer, todas as estruturas que vêm de todo um processo de construção patriarcal e que também tem que ser desconstruída a partir da poesia e da literatura. E aí você tem a oportunidade de fazer isso desde os pequenininhos até os maiores. E aí nós chegamos na Vixe Bahia Literária. Vixe Bahia. Nesse caminhar de encontros com os escritores, a gente teve uma exposição no final do ano na Expo Ilhéus, que normalmente é comércio. Mas nós fizemos lá um encontro de escritores, né? Fizemos exposições. O que a gente sentia, assim, muitas vezes, um tirando dúvida com o outro. Ai, mas eu queria editar, como é que eu faço? Ai, eu tenho dúvida disso, sabe? Ai, eu tenho uma dificuldade incrível de venda. A gente foi ouvindo aquilo. E quando terminou janeiro, eu sentei com a Elisa e falei assim, você viu quanta gente tem dúvidas que vem, às vezes, porque a gente já tem um pouco mais de experiência, porque saiu mais. Eu acho que a gente podia fazer um clube para dar esse suporte aos escritores. Importante. E assim nasceu a Vixe Bahia. E é um clube de assinatura. E a gente tem aulas online, até para coisas simples, como uso da vírgula,
Porque às vezes você tem uma dúvida, né? Há temáticas importantes que estão, né? A literatura afro-referenciada, a literatura inclusiva, coisas que a gente precisa estar, né, por dentro. Tudo isso a gente está falando. E também levar esse livro. A gente vai estar promovendo sempre algo que esse escritor leve seus livros para lá. Presencialmente, se não pode estar, a gente também leva. E vamos estar agora, inclusive, na Bienal de Pernambuco, gente. Vocês estiveram na Bienal do Rio, estiveram em São Paulo, né? Em São Paulo, agora do Rio e agora em Pernambuco. Agora vamos dizer o seguinte, para você que é empresário, que acompanha, para você que é gestor público, né, dos vários municípios que acompanham o nosso programa e que acompanham o trabalho de Lu, de Elisa e de todos esses coletivos, como é que essas pessoas encontram vocês nas redes sociais para que possam se aproximar também com generosidade e fomento? Né? Pode dizer o endereço das redes sociais de cada um deles. O Flisba é @Flisba, Vixe Bahia é @Vixe Bahia Literária, o Filim também é @Filim Ilhéus, e o meu é Lu Poesia, LUH Poesia. Maravilha. E o Lu Poesia é uma coisa incrível. Acredito que as pessoas estão me chamando de Lu Poesia na minha rede social. Até meus alunos me chamam de Lu Poesia. Que bom, porque são identidades complementares. Vamos ver mais um vídeo? Põe aí, Rafa, pra gente. Olha só o trabalho das escolas. Isso, é encantador trabalhar com criança. Eles ficam tão felizes, assim... Olha que coisa linda. Eles ficam muito felizes de estar perto de você, de ouvir a história. Eu levo os bonequinhos dos livros, os bonequinhos ali na frente. É gostoso demais. Esse dia foi interessante. Esse dia eu passei o dia inteiro com o Lúdico, eu passei o dia inteiro com as crianças, falando, autografando os livros. Olha a felicidade deles. E minha. Claro. É muito gostoso trabalhar com a criançada. Maravilha. É muito gostoso. Vamos passar mais um rápido. Não deixar por último a retrospectiva do ano. Olha só. Essa foi recente agora, né? No último fim de semana. Aí foi na Ciranda. Isso aí eu levando pra rua, viu? Em praça pública. E as pessoas olhando, elas já sabem que vão encontrar sempre os livros, fazendo contação de história. É o meio da gente se aproximar das crianças também, né? É a contação de história. Verdade. Embora eu não seja assim essa contadora, mas eu conto. Maravilha. Aí tem bastante. Eles perguntam, eles interagem muito. Ali já com o Partilheiros, né? O livro mais recente. E está fazendo sucesso. Aí já foi agora, né? Recentemente. Aí a gente tem bastante livro, olha só. Então, olha quantos livros tem, de tantos autores. É isso que deixa bonito. Você imagina eu levar somente os meus? Olha que variedade. A pessoa chega assim, eu queria um livro que fale sobre... Que tem gente que chega, né? Você tem um livro assim que fala sobre gato? Você tem um livro assim, que tem até isso, tem letra de alfabetização? Sim, tem. E aí você fala, eu não tenho, mas a Jussiele tem, mas Leila tem, mas a Elisa tem. É muito gostoso, né? A gente tem essa infinidade de... Vamos falar da sua dimensão acadêmica agora. Você ocupa a cadeira de número 3 da Academia de Letras de Ilhéus. E como é que a academia ela tem atuado no sentido do fomento à leitura? Quais são os trabalhos que vocês têm desenvolvido? De alguma forma, há um suporte para esse trabalho que vocês desenvolvem? Como é que funciona? A academia assim, é super parceira. Eu entrei em contato com a academia por conta do sarau, de palestras que tinham. Eu ia e levava alunos também, né? Enquanto professora, eu queria também que eles participassem. E assim que eu fui me aproximando, né, da própria academia. Nunca imaginei que seria membro, né? Um dia me tornei. Mas a academia, ela tá aberta sempre. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa coisa de academia como coisa de status, como coisa fechada. Porque a academia pertence ao público. E ela tem ido ao público? Eu acho que ela tem ido mais ao público que o público vindo a ela. Não, essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta, pode parecer uma casca de banho para o entrevistado, mas não é. É uma pergunta assim, porque cada região tem suas especificidades. Aqui nós temos, por exemplo, na Alita, a roda de leitura Sônia Maron, em que elas têm ido. Mas a gente acha que pode mais, porque é uma reunião de notáveis, né? É uma reunião de notáveis, então a gente quer que esses notáveis entreguem ainda mais. E tem sido um trabalho de construção
cada academia tem também seus traços de identidade de atuação. E aí a minha pergunta nesse sentido, a Academia de Ilhéus tem ido a esse encontro? Você me disse que sim. Isso, ela abre sempre as portas. Agora, enquanto produtora, né, vi que na filhinha a gente teve todo o apoio da academia, inclusive porque tem prédio próprio, né, tem sede própria, e só isso já é um grande ganho pra gente. E a academia, ela promove o FLI, né, o Festival Literário de Ilhéus, né, e todos os anos. Então é uma grande competência. Tá certo, vamos falar sobre seus livros infanto-juvenis. Vamos falar logo do mais recente. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Tá aqui, gente, é o Partiu Ilhéus. Pela Via Literário, com ilustrações da nossa querida Silvia Quimo Costa, professora Silvia Quimo, também escritora e professora da UFSB. E ele perguntou o seguinte, qual é que surge a inspiração para essa viagem de Visconde e Emília para Ilhéus, para as terras do Sem Fim de Jorge Amado? Essa história nasceu já há alguns anos. Eu imaginando a Emília, que é uma personagem da minha infância. Eu amava a Emília, porque ela era muito curiosa, muito... Eu imaginava que ela pudesse estar aqui em Ilhéus. E se estivesse aqui em Ilhéus, que tipo de pergunta ela faria? Que lugar ela estaria? E aí surgiu... Eu não imaginei que ia fazer livro não, tá? É o tipo de pergunta típica de cabeça de escritor, né? Porque eu acredito que nós, seres humanos ditos normais, nunca pensaríamos o que Emília perguntaria se viéssemos a Ilhéus. E aí eu imaginava também, o Visconde sempre soube tudo. Ele também vai saber toda a história de Ilhéus, olha só. Dá um close aqui, olha só. Emília e Visconde na catedral, na porta da catedral e dentro da catedral. Agora, eu não vou dizer a vocês o que Emília perguntou, nem o que Visconde respondeu, que é para você comprar o livro e prestigiar Lu Oliveira, a literatura infanto-juvenil, e saber dessa deliciosa aventura de Emília e Visconde aqui. Mas então, ela veio, descobriu Ilhéus, se encantou. E ainda vai voltar. Porque vai ter o 2. Porque não deu pra ver tudo dessa vez, né? Tem muita coisa pra gente ver. É verdade. Aí ela vai ter que voltar. Então a gente vai ter o Partilhar os 2. E um dos pontos aqui, além da história, né? Da narrativa envolvente, é uma prosa poética, mas as ilustrações também são um ponto alto. Aí eu queria lhe perguntar, uma pergunta eu sempre faço aqui aos nossos autores entrevistados. Como é essa construção, como é esse diálogo entre autor e ilustrador, para chegar num resultado final magnífico como esse? É uma pergunta importante, porque a minha primeira experiência não foi tão boa. Sabe aquela coisa do ilustrador, você pode falar apenas 2 vezes, ele mostra, depois ele mostra colorido, você só pode opinar uma vez e acabou. Foi assim, né, na minha primeira... E assim, um monte de coisa que eu queria que não fosse exatamente daquele jeito. Mas de lá para cá a gente vai aprendendo, né? E é importante esse laço. Porque você tem uma ideia, né? Essa aqui mesmo, quando o Silvio apresentou a primeira Emília, eu falei, não é essa. Não é essa que eu quero falar. Aí a gente conversou bastante, aí ela fez. Quando ela fez ela precisou fazer fez a segunda, eu falei, é essa. Aí ela fez, e agora? Eu posso criar o Visconde dessa forma? Eu falei, pronto. Baseado na Emília, você já faz o Visconde. Não precisou de muita coisa, né? A gente conversando, e a gente conversou bastante. E ela é maravilhosa. Ela é. Né? Nós já a entrevistamos aí. Pois é. E os traços, porque como ela é arquiteta, ela conseguiu fazer a parte arquitetônica toda muito perfeita. Né? Ela fotografou, ela foi cada lugar, fotografou, para depois fazer o desenho. Por isso ficou assim tão perfeito, né? Porque eu acho assim, perfeito. Inclusive a selfie, você viu que tem uma selfie, né? É uma selfie. Né? A Emília e o Visconde, que foi ideia de Ana Lu, inclusive, da minha filha. Mas vamos colocar uma selfie, porque eu acho que fica legal. Aí tem uma selfie aí. Esse livro é um primor. Uma pessoa próxima, quando vê alguns livros, assim, a primeira expressão que ela diz, isso não é um livro, apenas um livro. Eu falei, como apenas um livro? O livro é um livro, assim, não, mas isso aí é uma obra de arte. E aqui, nós também... É verdade. Como o tempo ele é nosso adversário aqui no trabalho, nós vamos fazer uma passagem rápida sobre os demais, tá? Então aqui, poemas embolados. Poemas embolados. São versos que falam sobre vários tipos de bola. Bola de futebol, bola de gude, bola de meia,
bola de sabão, e aí vai. O sumiço da terra. Já tem a pegada mais ecológica, né? A terra sumiu, o que é que a gente faz? A terra estava cansada, estava doente, o que é que a gente faz? Bacana. Então, você que nos acompanha, gestor escolar, você, gestor público municipal, adquirir esses livros para o rol de paradidáticos da sua rede, da sua escola, enfim. E aqui, mais perto do coração? Você pode ler aperto como mais perto. Aperto do coração. A ideia foi essa. Olha só. E aí já trata das emoções, trata até da depressão infantil, a importância do pedir ajuda, da criança pedir ajuda. O Lobo Bolo. O Lobo Bolo é uma releitura da Chapeuzinho Vermelho, com a Chapeuzinho Violeta. Que bem. E as crianças amam o lobo, viu? Eu nunca vi, gosta demais. Eu percebi aqui que a Mari está em 2 ilustrações suas. Ela ilustrou 4 livros, né? 4 livros. Brincando com poesia. Brincando com poesia são poemas que falam de brincadeiras que são antigas, que às vezes precisam ser resgatadas, né? Como a própria Gude, Cavalinho de Pau, Elástico, sabe aquelas brincadeiras antigas? Verdade. Feito Cão e Gato, também da Mari, a ilustração, né? Feito Cão e Gato. É o livro que os menores amam. Inclusive conta uma história baseada assim na vida real, tá? Spoiler, tá vendo? Querem saber. Pedrinho Surfista. Pedrinho Surfista foi um livro que eu escrevi, que eu queria um personagem ilhéense. E Pedrinho nasceu em Ilhéus. Olha só. Na Sapitinga, junto do rio, e se encanta pelo mar. E pelo pôr do sol. Com certeza. Maravilha, Lu. Quanta coisa boa. Lu, uma pergunta aí nesse bloco final. Como é que você, como professora, mestre em letras, pessoa que tem também trabalhos acadêmicos, além do seu trabalho literário, tem percebido as transformações desse público leitor e os desafios que são impostos pelas novas tecnologias? Então aí, inteligência artificial, chat GPT, internet das coisas, né? Assim, todas essas transformações, as tecnologias disruptivas. Como é que você percebe a formação do público leitor, os desafios também para o escritor? Olha, enquanto professora, eu acho um desafio atualmente a gente lidar tanto com leitura quanto com escrita. A escrita porque essa nova geração, por conta da inteligência artificial, quer copiar, né? Quer criar. Basta você falar, eu quero falar sobre isso, e dão pronto, né? Mas quando a gente vai numa Bienal, como eu estive agora na do Rio, e você vê aquela quantidade de adolescentes ávidos por livro, fazendo filas para pegar autógrafo de autor, aí eu penso, a gente tem leitor. Nós temos muitos leitores. E temos leitores do Kindle, né? Aqueles que leem, que eu não consigo, assim, eu leio pouco, eu gosto mais do livro físico, mas eles gostam de ler, eles leem aquilo. Então eu acho que eles leem sim, né? Talvez a gente precise orientá-los melhor. E o fomento precisa ser sempre, tem que ser contínuo, o livro tem que estar na escola, tem que colocar esse adolescente, essa criança, dentro desse universo. Perfeitamente. Então, com esses desafios dos tempos que estamos vivendo, nós vamos chegando aqui ao final dessa nossa deliciosa conversa leve. Passaram-se aí os minutos todos que temos e nem percebemos, falando de tanta coisa boa. Lu, eu queria que você encerrasse deixando suas considerações finais e também os projetos que estão por vir. Convidando as pessoas, mais uma vez, dizer as suas redes sociais, as dos coletivos dos quais você faz parte, e apresentando o que está por vir no calendário cultural, onde você estará. Você já disse aqui que estará em Pernambuco, mas outras participações que você e os movimentos irão fazer, e deixar esse até breve, porque você já está convidada para, dentro aí de um tempo próximo, retornar para conversar sobre os seus próximos textos, seus lançamentos e tudo que você tem produzido. Olha só, a gente ainda tem esse ano em Ilhéus a FLI, que é a Festa Literária de Ilhéus, que acontece agora em novembro. Nós estamos pensando o FLISBA também para esse ano. Que coisa boa. Que talvez seja Quintabona. Melhor ainda. Para a gente aproveitar a recém-inauguração, né, do Danias Filho. A gente está pensando nisso. Fora as feirinhas que a gente tem participado, mas a gente praticamente já está no final do ano, né? Isso. E quando começa com os bros, né? Setembro, vai acabando, né? Vai acabando. A gente vai passar aí 10 dias na Bienal de Pernambuco, levando os baianos, levando os subaianos para lá,
Por isso que é bom, né, ter o nome Vixe Bahia, porque a pessoa sabe, é Bahia, né? É baiano que vai estar lá. Então, a gente já tem isso, só aí já é um mundo, né, de coisas. E a gente pretende colocar durante o verão, em Ilhéus, que na cidade, né, fica muito cheia, a gente quer colocar uma roda de escritores também para ficar o verão inteiro. A gente tem sonhos aí pra vir, né? Vamos ver se dá certo. E para entrar em contato comigo, Lupoesia, @Lupoesia, Vixe Bahia Literária, Filim Ilhéus, e tem uma Academia de Letras de Ilhéus também, que é todinha, Academia de Letras de Ilhéus. E aí você pode pesquisar no Instagram e você vai ter contato com esse universo literário todo e com esse movimento que articula pessoas em torno de um ideal comum, que é o fomento à literatura. Esse foi o Vozes Literárias do Via Literário Encontros em Prosa e Verso. Para você, continue com a programação dessa edição do nosso programa. Não era fácil escutar do filho que era mais agradável estar na casa do pai. Doía vê-lo chorar, reclamando da sempre insuficiente atenção. Mas precisava ouvir a supremacia do filho homem chorando a perda do privilégio. A primazia do filho mais novo. Fruto de uma educação mais leve, por que não dizer mais frouxa, reivindicando a exclusividade sobre a escolha da mãe. Um embate entre o machismo precoce, que uma criança respira nos ares da cultura, e o recente empoderamento de uma mulher, que chega algum tempo após a maternidade. Mas mesmo chegando depois, o deslumbramento de enfim ter a vida e as escolhas nas próprias mãos, arremata a mãe do patriarcado de forma que ela jamais se nega ao enfrentamento, pois jamais perderá o direito do qual se apropriou, ainda que tardiamente. Estremece em seus posicionamentos, chega a revisitar o remorso de provocar lágrimas, de promover frustrações, de ouvir devidos insultos de uma vaidade ferida. É então que, por entre os lamentos, reconhece um machinho importunado, profundamente magoado por chega um pouco para lá para eu estar aqui também. O filho não escuta, esse espaço é nosso, e ele chantageia. Me mandaram embora. Se não for para ter todo o espaço, aqui não me cabe. É nessa hora que o materno fala por um caloroso abraço, e o feminino, imbuído da firmeza de guerreiras ancestrais, diz: eu sou mulher, trabalhadora, amiga, parente, namorada, filha, sou várias, e sou mãe. E o Vitrine da Via de hoje traz mais dicas dentro do acervo vasto da Via Literário. Nós temos aqui Ana Valéria Fink com Rasgando os Jardins do Senhor e outras crônicas, trazendo uma prosa poética afirmativa e muito presente. Nós temos aqui um livro de um autor de Salvador, Aleilton Fonseca, Il Sapore delle Nuvole, O Sabor das Nuvens, um livro dele que teve tradução para o italiano, também publicado pela Via. Nós temos aqui uma autora que já apareceu nesse quadro, também da Via, que tem uma produção muito extensa em prosa, Contos e Causos, Vivências, de Zenildes Alves. Nós temos aqui um livro saindo um pouco da seara das linguagens, das ciências humanas, o Matemática com Vida, um conjunto de textos sobre a área das ciências exatas, com textos de Eurivalda Ribeiro, Maria Elisete, Diná da Silva e Marlúbia Corrêa da Paula, falando um pouco sobre esse letramento nos números, falando sobre a alfabetização matemática, estatística e essa iniciação científica. E concluindo, o livro infantil Partiu Ilhéus, em que Lu Oliveira traz dois personagens reconhecidos na literatura infantil brasileira, Visconde e Emília, para fazer um passeio sobre o cenário turístico e cultural de Ilhéus.
Há algumas semanas nós tivemos a alegria de receber conosco no Via Literário Encontros em Prosa e Verso essa dupla talentosa, simpática, e eu sou suspeito para dizer porque são dois amigos de convivência próxima, né, de muitas histórias já no movimento cultural recentemente aqui na cidade, mas eles, obviamente, com uma trajetória. Naquela ocasião eu citei, e vou repetir para quem não teve a oportunidade de assistir, mas Léo Jorge tem uma história com o Toque Brasileiro, um grande projeto, né, dos tempos de Lício Fontes na TV Santa Cruz, a Segunda Sem Lei, a Quarta-feira Musical lá junto com Jafé Ornelas, no fundo do Centro de Cultura Adonias Filho. Nós temos agora essa trajetória compartilhada naquela mesa Conversas de Botequim e junto com o Serginho em muitos festivais, né, da canção estudantil, seja em âmbito municipal, seja em âmbito estadual. Então, é com músicos que transcendem, né, o canto e vão para a militância popular da cultura e da arte que nós estamos aqui hoje no momento musical do Via Literário Encontros em Prosa e Verso. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, Léo e Serginho. 15 anos de trajetória juntos, né? União estável, né? Já estão... como é que é o registro? Comunhão de bens? E eu quero dizer a vocês que no programa anterior, Léo e Serginho tiveram aqui, eu não mandei um abraço para uma querida e talentosa amiga, mas quero mandar agora. Camila Coelho, filha de Léo e cantora de primeira grandeza, mora em Salvador, mas que sempre vem prestigiar aqui os trabalhos do pai, visitar a família e também compor conosco naquela mesa. Com certeza. E aí, Léo, naquela ocasião eu não pedi para que você falasse a respeito, mas agora eu vou pedir também. O que tem sido esse movimento naquela mesa? Como é que você está vendo aí esse cenário cultural? Tipo assim, há uma luz no fundo do poço, né? Do túnel, perdão. Então, isso aí eu vejo, o intuito da Segunda-feira Sem Lei foi exatamente esse. Só que teve outro destino a Segunda Sem Lei, que também foi muito bom. Ajudamos a muitas entidades, né? Perfeitamente. Desculpa. E com relação naquela mesa, está sendo bom o poder cultural, né? Você vê que essa última agora foi lindo demais. Foi sambas que até eu mesmo já tinha décadas que eu não tocava. Foi uma bela recordação e que ganhou foi o público, né? Quem está ganhando é o público. Para você que não conhece, o Naquela Mesa Conversa de Botequim é um movimento que reúne cantores, atores e atrizes, escritoras e escritores, enfim, a comunidade em geral, de forma itinerante nos bares da cidade, apresentando um sarau musical, onde você não paga ingresso, você apenas paga o que eventualmente você consumir naquele estabelecimento e tem quase 3 horas de apresentações artísticas que dialogam com as múltiplas expressões da arte. Tudo isso feito a partir da iniciativa dos artistas, sem financiamento público e ainda, para nossa tristeza, sem nenhum tipo de patrocínio. Então você, empresário, que quer associar a sua marca ao nosso trabalho, esteja à vontade, porque é algo que há de mais relevante no encontro entre os artistas locais. Em tempos tão difíceis, em que os artistas locais muitas vezes têm sido preteridos por grandes atrações nacionais que, infelizmente, levam fortunas aqui da nossa região, é um espaço de resistência também, porque cultura, em sua essência, também é resistência. Então vamos agora ouvir música para encerrar com leveza essa edição do Encontros em Prosa e Verso. A gente mostrou uma vertente na passada, da linha popular. E na chegada do verão, a gente também tem outra pegada. Pode ser feito? Claro, e antes disso até, para a gente não deixar passar, como é que se encontra Léo Jorge e Serginho Batera nas redes sociais e o telefone para contato para você prestigiar o músico regional com todo esse talento no evento corporativo, no evento familiar e nos seus estabelecimentos comerciais? Instagram, Facebook, Léo Jorge Rebouças, e telefone, contato no WhatsApp e outras vias, 739-8809-5267. Mais uma vez o telefone, porque a nossa telespectadora foi buscar o caderninho e não chegou em tempo. Pronto, então, 739-8809-5267 é o número. E com esse close que Rafa deu aí, Dona Catarina vai ficar satisfeita, porque casou com um marido bonito. Ela vai pro céu. Sabe me aguentar, filho? Vamos lá de música. Sim, vamos aqui. Com Joperi, porque Joperi é simples e alcança todo mundo. Quando o verão chegar, quero te encontrar no calor do sol, no mar, namoro na areia, conversas, ondas, sonhos e canções, laços, beijos,
nós dois nos amamos loucamente, acendendo a cidade dos poetas. Eu quero ter o teu corpo coladinho no meu e o meu corpo suave coladinho no seu. Som de bandinha no lago, o nosso amor acendeu, o mar brincando na areia, igual a você e eu. Eu quero ter o teu corpo coladinho no teu e o meu corpo suave coladinho no seu. Som de bandinha no lago, o nosso amor acendeu, o mar brincando na areia, igual a você e eu. Você e eu, nós dois. Quando Sejal, valeu, gente. É bom demais. Quem nunca se embalou ao som de Léo Jorge e Serginho Batera na vida noturna da nossa cidade, né? E aí, para encerrar o programa de hoje, vamos de mais música? Bora de mais música. Música nossa. Léo Jorge, Raimundinho. Às vezes bate em desespero, sinto a falta do teu cheiro e a saudade de você. O coração dentro do peito, apertado de desejo, doidinho pra te ver. E toda noite a luz da lua, da janela olho pra rua na esperança de te ver. Mas meu coração já foi embora e outra vez cedo chora com saudade de você. Sinto tanto a falta, estou vivendo por viver. A saudade mata a gente, nega, quando pede bem querer. Mas é que eu sinto tanto a tua falta e sei que posso até morrer. Mas a saudade mata a gente e o coração só faz doer. Lê, 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 lê. Que saudade de você. Lê, 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 lê. Eu tô doidinho pra te ver. Lê, 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 lê. Olha, que saudade de você. Lê, 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 lê. Eu tô doidinho pra te ver. Às vezes bate o desespero, sinto a falta do teu cheiro e a saudade de você. O coração dentro do peito, apertado de desejo, doidinho pra te ver. E toda noite a luz da lua, da janela olhando pra rua na esperança de te ver. Mas você já foi embora e outra vez seu nego chora com saudade de você. Eu sinto tanto a falta, estou vivendo por viver. A saudade mata a gente, nega, quando perde o bem querer. Mas é que eu sinto tanto a tua falta, eu sei que posso até morrer. Mas a saudade mata a gente e o coração só faz doer. Lê, 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 lê. Que saudade de você. Lê, 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 lê. Eu tô doidinho pra te ver. Lê, 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 lê. Olha, que saudade de você. Lê, 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 lê. Eu tô doidinho pra te ver. É ao som do legítimo ritmo musical do Nordeste brasileiro e com o talento, a simpatia, o carisma desses dois grandes artistas que nós encerramos mais uma edição do Via Literário Encontros em Prosa e Versos para você.